Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Eu havia dito para vocês que iria fazer uma aula rápida sobre a nossa última temática, né? Onde a gente vai discutir um pouquinho sobre liberdade, sobre destino, né? E, de forma geral, os conceitos de liberdade. Ou a perguntinha que está no nosso livro, né? Afinal de contas, somos livres ou não somos livres? E o que é liberdade, né? Quero deixar para vocês aqui, fiz um esqueminha bem rápido, que eu quero que essa aula seja bem rapidinha, né? Quando a gente vai discutir o conceito de liberdade, né, é interessante que é um conceito que ele transpassa toda a ideia de filosofia. Desde que nós começamos a pensar filosoficamente, o conceito de liberdade ele aparece, né? E ele aparece muito ligado à ideia de razão. Nós veremos isso logo no início da filosofia, né? Contudo, antes da gente entrar precisamente nisso, né, é interessante a gente pensar a dicotomia entre o conceito de razão, de liberdade, aliás, com o conceito de destino, né? São dois conceitos que eles se contradizem. Quando nós pensamos a ideia de um destino, nós estamos automaticamente negando a ideia de liberdade. Né? Quando nós pensamos, né, o meu destino ele está traçado, está escrito nas estrelas, né, essas expressões que a gente usa, é como se a gente estivesse negando qualquer ideia de liberdade. Poxa, se o meu destino está traçado, né, se alguma coisa está determinando o meu fim, a conduta, como as coisas acontecerão, então eu nego a autonomia do indivíduo. O indivíduo não é autônomo, ele não é senhor de suas ações, porque ele está fadado a cumprir algo que lhe é exterior, né? Algo que se foi criado, se foi premeditado, não foi por ele próprio. Né? Quando a gente trabalha com a ideia de mito, a gente trabalha com essa ideia de destino, né? Forças sobrenaturais que atuam diretamente sobre a natureza, sobre os elementos, sobre os corpos, sobre os indivíduos. A gente tem, por exemplo, né, na mitologia grega, o mito de Édipo, o famoso mito, né, conhecido por quase todas as pessoas, né? Só relembrando rapidamente aqui o mito de Édipo, né? Não vou lembrar aqui os nomes dos personagens, né, totalmente, mas no mito diz o seguinte, né, que um homem ele foi até o oráculo, né, para que o oráculo lesse a sua sorte, né, lesse o seu destino, lhe revelasse qual era o seu destino. E o oráculo revela a este homem que o seu destino era ser assassinado pelo próprio filho, que, após assassiná-lo, se casaria com a própria mãe, com a esposa desse homem. Né? Bom, este homem ele tinha um filho e ele, né, com medo desse destino, ele tenta trapacear o destino, né, e ele abandona o seu filho em algum lugar, né, para morrer. Me parece que pendurado pelos pés, e por isso o pé dele cresce, alguma coisa nesse sentido. Né? Este filho que foi abandonado, ele não morre, ele acaba sendo adotado por um outro casal, né, que cresce acreditando que este casal que ele adotou são os seus verdadeiros pais. Quando Édipo, né, que é a criança, né, que cresce, tá mais velha, ela também procura o oráculo para que o oráculo leia a sua sorte, né, revele o seu destino. E o destino lhe foi revelado este, né, de que ele assassinaria o próprio pai e se casaria com a mãe. Édipo, acreditando, né, que os seus pais adotivos eram os seus pais verdadeiros, e ele assombrado com esse destino, ele também resolve manipular o destino, né, e se desvencilhar dessa sorte terrível e foge de casa, vai embora, né, some, desaparece, para não ter que matar o próprio pai e não se casar com a própria mãe. Nesse caminho aí ele acaba se desentendendo com o homem, né, ele acaba entrando em luta corporal e ele acaba matando este homem, né, entrando na cidade, né, numa cidade qualquer, Tebas, me parece, e ele acaba se casando com uma viúva, né? E aí ele depois, né, é revelado, né, que depois os dois, o casal vai ao oráculo, né, e lhe é revelado que aquele homem que Édipo havia assassinado era o seu pai e aquela mulher com quem ele estava casado era a sua verdadeira mãe, né? Ou seja, no final, o destino ele prende os indivíduos não têm como não fugir do destino. Né? É interessante também o filme, um filme que foi muito famoso na década de 90, início dos anos 2000, o filme Premonição, né? Fizeram inclusive vários remakes desse filme, né? Um filme onde o destino também ele toma conta da vida dos indivíduos, né? Me parece, pelo que eu me lembro mais ou menos do enredo do filme, há um acidente de avião, acho que é isso, ou é num parque de diversões, né? E eu não me lembro qual filme, eu sei que tem um filme que é com avião, tem outro que é com o parque. Né? Todas as pessoas morrem, algo assim fatídico, né? Não tem como todo mundo não morrer, mas por algum milagre um dos indivíduos acaba não morrendo,
né? E não estava no destino dele não morrer, o destino dele era morrer. E aí o destino passa a persegui-lo, né? De várias formas para tentar matá-lo, porque aquilo ali era o seu destino. Então, inclusive, fenômenos que vão contra as leis da física acabam acontecendo, porque é o destino, de algum modo, tentando pegar aquele indivíduo que deveria ter sido morto em um acidente qualquer e não foi, né? E no final, vou dar aqui o spoiler, né? Ele morre. Sempre, em todos os filmes, né, o indivíduo ele acaba morrendo, porque o destino é mais forte, né? Então essa ideia de negação da liberdade, a ideia de destino que nega a liberdade. Quando a gente entra, né, na filosofia, desde os pré-socráticos e mesmo depois com Sócrates, com Platão, Aristóteles, aparece, junto do conceito de razão, aparece a ideia de liberdade. Porque a razão ela aparece como um elemento, né, que denota ao indivíduo, denota ao ser humano, a possibilidade do conhecer. Né? Com a razão, nós saímos da ignorância, nós saímos da escuridão e as coisas passam a ser nos reveladas a partir da razão, a partir do entendimento, dessa busca, né, racional, as coisas passam a ser reveladas como de fato elas são, e isso passa a conotar ao indivíduo a possibilidade de liberdade, porque aí ele é capaz de escolher, ele é capaz de agir, inclusive, contra a própria natureza, se ele entende a natureza, né? Contra as ilusões do mundo, como vai dizer Platão, né? Platão vai separar o mundo em dois tipos, né? O mundo das ideias, o mundo perfeito, o mundo da revelação, o mundo do conhecimento, e o mundo corpóreo, o mundo indigno, né? Que é este mundo sensível, o mundo onde as coisas se apresentam como um fenômeno para a gente, sempre como uma ilusão. À medida que nós vamos desenvolvendo a razão, Platão vai dizer, nós somos capazes de nos livrar da ilusão do mundo, a ilusão do corpo, as ilusões dos desejos, né? E passamos a poder agir livremente. Né? Então a liberdade, a ideia de liberdade, está muito ligada à ideia de conhecimento, à ideia de informação, à ideia de razão. Quando a gente sai da filosofia clássica, essa filosofia grega, né, e nós entramos, né, numa filosofia cristã, com o medievo, né, as figuras, por exemplo, de Santo Agostinho, né, traz aquela ideia de fé, a ideia de religião, que é uma ideia que, se a gente for parar para analisar de uma forma de senso comum, a ideia de religião é uma ideia muito próxima do mito, né? A ideia de destino, a ideia de Deus, né? Um Deus que constrói, um Deus que é onipotente, né? Um Deus que nada acontece sem a permissão de Deus. Então nós voltamos à ideia de destino, à ideia de que o indivíduo não é livre, né? Afinal de contas, tudo é desejo de Deus, tudo é vontade de Deus, tudo acontece a partir dessa vontade suprema de um Deus. Né? E com isso, de parte de um senso comum, nós caímos novamente, né, na ideia de destino. Contudo, a gente sabe que a filosofia cristã, filosofia, né, que começa a ser construída ali, né, no século V, né, e Santo Agostinho vai ser um dos grandes nomes, né, essa teologia ela não é simplesmente uma denotação de fé. Ela é uma fé conjugada à ideia de razão. Por isso é uma filosofia cristã. A era cristã não é só uma era de uma construção mitológica, de uma fé mitológica, ou de uma religião mitológica com base no mito, mas é principalmente uma construção filosófica. Nós veremos em Santo Agostinho a ideia de fé conjugada à ideia de razão. E nós vimos com os gregos que a ideia de razão traz a ideia de liberdade. Santo Agostinho, então, vai construir, né, dentro da sua filosofia cristã, a ideia de livre-arbítrio. Ele vai ser o grande orador dessa temática do livre-arbítrio. Né? A ideia de que Deus existe, Deus é o criador de tudo, Deus é o determinador de tudo, mas na sua graça e na sua sabedoria, né, e na sua onipotência, ele dá ao indivíduo, né, o dom e a graça, é um presente de Deus, é uma dádiva do livre-arbítrio, ou seja, o próprio Deus, que é o ser mais supremo, né, o poder supremo, ele tem o poder de tudo, mas ele, por ser poderoso, ele poda-se a si mesmo do poder de decidir aquilo que o ser humano vai fazer. Então ele dá de presente ao ser humano este grande poder. Ele se limita, o próprio Deus se limita a intervir na sua vida, dizendo que cada um de nós é capaz, né, de decidir aquilo que queremos fazer. Somos dotados do livre-arbítrio. Né? Santo Agostinho, então, ele vai dissertar sobre dois temas importantes, né?
e vai voltar, obviamente nós sabemos que Santo Agostinho ele volta na filosofia platônica, né? Ele vai dizer o seguinte, que a razão, que também é um presente de Deus, ela é capaz de nos tornar conhecedores do mundo e das coisas, né? A razão conhece as coisas, contudo, a vontade, que é corpórea, que é mundana, né, é a vontade quem decide as coisas, né? Então, por mais que a razão seja capaz de conhecer, né, nós acabamos nos deixando sucumbir pela vontade. Né? E aqui entra uma dicotomia, né? Somos livres ou não somos livres? Que livre-arbítrio é este que Deus nos dá se nós acabamos nos sucumbindo pela vontade? Ele vai dizer o seguinte, que pelo fato de nós termos o dom da razão, né, o fato de nós sermos capazes de conhecer as coisas pela razão, é justamente isso que dá o livre-arbítrio. Né? Nós estamos numa guerra constante. A vontade está decidindo, mas a razão ela é esclarecedora. Né? Então, pela graça de Deus, aí entra a ideia de fé. Né? Somente com a graça de Deus é que nós vencemos as vontades, vencemos os desvaneios das paixões que são mundanas, que são humanas, que são corruptíveis, né? Que são falsas. Vencemos o pecado. O pecado é aquilo que traduziria a vontade, né? Que nós temos a vontade dos prazeres, a vontade da imoralidade, que a razão conhece. A razão, para Agostinho, ela é capaz de conhecer, dizer, né? Nós somos capazes de discernir o bem e o mal, mas somente com a graça de Deus. Aí vem uma ideia de busca, né? O indivíduo ele é livre para buscar a Deus, né? E Deus não se derrama sobre o indivíduo, porque se ele fizesse isso, ele estaria contradizendo o livre-arbítrio, mas Deus nos dá a razão, que seria, né, seria o elemento que nós utilizaríamos para buscar a graça de Deus e para a partir dessa graça de Deus, conseguirmos vencer as nossas vontades. Né? Então, a ideia interessante, a ideia que Santo Agostinho traz de livre-arbítrio, né? Que acaba trazendo a filosofia cristã para um paradigma, para um panorama, aliás, muito mais amplo do que aquele do mito, do simples mito que nós vimos com os gregos. Quando a gente entra na era moderna, né, o indivíduo ele passa a ser colocado no pedestal, nós começamos a sair daquele entendimento de um teocentrismo, né, e a ideia de indivíduo começa a se sobrepor. Né. Com o indivíduo vem a ideia de liberdade, o indivíduo que é livre para agir, para fazer. Né, começa-se ali, a partir do iluminismo, a construção da ideia de liberalismo, a ideia das liberdades, a filosofia das liberdades, né, a liberdade econômica, a liberdade do ser, do agir, a liberdade religiosa, inclusive, né? O liberalismo vai pregar muito isso. E quando a gente entra na modernidade, um outro fenômeno acontece, que é o fenômeno da ciência, né? Esse é um outro fenômeno da modernidade. Nós deixamos de lado também uma filosofia metafísica e colocamos no pedestal uma ciência, né? A ciência é capaz de nos revelar as verdades, né? As coisas são possíveis de serem observadas. E se existe verdade no mundo, porque lembramos que a metafísica trabalha com a ideia de relativismo, né? Mas se a ciência é colocada no pedestal, eu então fatalmente eu acabo trabalhando com a ideia de determinação. Né? Veja, se as coisas têm uma explicação científica, tudo tem uma explicação científica, né? Se, por exemplo, uma barra de ferro ao aquecer, ela irá dilatar e não há como escapar disso, porque essa é uma lei da natureza, né? Então eu estou trabalhando com a ideia de determinação. As coisas são determinadas. E aí vem a pergunta, e o comportamento humano? Será que o comportamento humano também é determinado? Nós lembramos, por exemplo, que a sociologia ela nasce da filosofia positivista, né? Que é essa filosofia que prega esta ciência positiva, a ciência que diz que as coisas têm uma determinação. Então, se o comportamento humano, né, a sociologia nasce como um positivismo que tende a compreender as lógicas ou as leis gerais que determinam o comportamento humano, comportamento social, então, mais uma vez, eu me vejo nessa dicotomia. Né? Se o comportamento humano ele é determinado por alguma coisa, né, então, automaticamente, eu estou negando novamente a liberdade. Né? Por exemplo, nas pesquisas que a gente faz aí de intenção de votos nas eleições, né? Como eu sou capaz de prever o voto dos seres humanos antes do voto acontecer?
né? Existe alguma coisa que determina os votos? Quando a gente trabalha com a ideia, por exemplo, de marketing, de publicidade, né? Um conjunto de estratégias são montadas ali, o marqueteiro, o publicitário, né? Para poder levar os indivíduos a tomar decisões específicas, né? A consumir um determinado produto, a consumir um determinado tipo de padrão, né? De comportamento e por aí vai. Veja, eu estou trabalhando com elementos que, de certa forma, trazem no seu bojo a ideia de que o indivíduo não é livre, de que o indivíduo ele pode ser determinado por alguma coisa. Né? A psicologia comportamental também vai trabalhar com isso. Né? Tem um psicólogo, um grande psicólogo, né, da contemporaneidade, o Skinner, né, que ele trabalha com essa ideia de que o comportamento humano ele pode ser determinado. Né, a partir de, por exemplo, ele trabalha muito com a educação, os pedagogos estudam muito essa psicologia comportamental do Skinner, né, da recompensa. Né? Até hoje a gente vê, né, alguns manuais de autoajuda, né, trabalhando essa ideia, se você for estudar, você tem que se recompensar, né, porque aí você trabalha o psicológico, de certa forma, né, para poder, o indivíduo que ele sofre pressão, ele não dá conta de fazer algumas coisas, mas para que ele destrave, né, ele precisa ser recompensado naquilo que ele faz com sucesso e por aí vai. Ou seja, de certa forma eu estou trabalhando com a ideia de que o indivíduo ele pode ser determinado, de que existem elementos que podem determinar o indivíduo. Né? Então, mais uma vez, vem a lógica e vem à tona a ideia de liberdade. O que é a liberdade, então? Né? É possível uma liberdade? Um autor da modernidade, né, o Spinoza, né, ele vai trazer essa dicotomia entre de determinismo e liberdade. Né? Para alguns leitores do Spinoza, ele parece ser um determinista, mas na verdade ele vai tentar conduzir os dois termos dentro de uma mesma discussão. Ele vai dizer o seguinte, Spinoza vai trabalhar com a ideia de determinismo da seguinte forma: algumas coisas para Spinoza de fato determinam o ser humano. Por exemplo, né, a natureza, né? Nós nascemos, nós temos 2 braços. Né? A natureza determinou que nós teríamos 2 braços. O ser humano nasce com uma cabeça, 2 braços, 2 pernas. Né? Mas essa determinação não tira do indivíduo a sua liberdade, porque é a partir de termos determinados que nós exercemos a nossa liberdade. E o ser humano ele é capaz de, inclusive, uma vez que ele compreende determinações naturais, né, ele é capaz de, a partir dessa compreensão, ele extrapolar essa liberdade, essa determinação. Por exemplo, nós não temos asas. Né? Pássaros têm asas, aves têm asas, nós não temos asas, mas uma vez que nós compreendemos as determinações do que torna um objeto maior do que o ar poder voar, né? E pela razão e pelo conhecimento, nós construímos formas de voar diferentes. Né? Inventamos o balão, inventamos o avião, né? E o foguete e por aí vai. Então as coisas que determinam, né, que são determinantes, elas não são para Spinoza limitadoras da liberdade, pelo contrário, elas seriam veículos para o exercício da liberdade. A gente entra numa outra ideia da filosofia contemporânea, a ideia da fenomenologia. A fenomenologia trabalha a ideia de fenômeno, que diz o seguinte: o mundo ele se apresenta para nós a partir de fenômenos. Nós não somos capazes de compreender o mundo como um todo. O mundo é algo muito grande, o universo é algo muito grande. O que nós compreendemos são fenômenos específicos do mundo. Né? Então nós vivemos fenômenos, cada um de nós é um fenômeno, cada um de nós está experimentando fenômenos específicos. Né? O mundo se apresenta para nós a partir de fenômenos. E nessa apresentação existem 2 elementos, que são os elementos chamados de a facticidade, que são factuais, e a transcendência. Qual a relação entre esses 2 elementos? Por exemplo, existem coisas que são fatos, né? Você nasceu num tempo específico, numa época específica, num espaço específico, você nasceu numa família específica, você nasceu com um corpo específico, né? Alguns com genitália masculina, outros com feminina, né? Alguns negros, outros brancos, alguns com condições financeiras mais favoráveis, outros mais desfavoráveis. São elementos que não partem da sua escolha. Você nasceu e aquilo está dado, aquilo é um fato. Contudo, nós somos dotados, para a fenomenologia, com o dom da transcendência, que é o quê? A facticidade, para a fenomenologia, ela não é determinante do indivíduo. Por mais que o indivíduo esteja aprisionado em um fato, ou seja, eu nasci numa família X, não nasci numa família Y, eu nasci numa família X, eu nasci numa comunidade tal, eu nasci
né, com certas características sociais e por aí vai, e materiais e por aí vai, mas contudo eu continuo sendo o senhor das minhas ações e eu sou capaz de transcender essa facticidade. Eu sou capaz de agir para além dessa facticidade, de extrapolar estes fatos, né, e estes fatos então não são determinantes sobre a minha vida, né, eu continuo sendo o senhor das minhas ações. E por fim eu vou falar um pouquinho com você sobre Sartre, Jean-Paul Sartre, né, um filósofo francês que vai viver ali, a filosofia dele é principalmente no período entre guerras, né, o processo ali de invasão nazista da França e depois do período pós-guerra. Sartre também foi um grande companheiro de Simone de Beauvoir, né? Tanto Sartre como eles vão beber muito da fonte de Heidegger, é um filósofo alemão, eles vão falar sobre o existencialismo. O que é o existencialismo? Essa filosofia, ela trabalha com a ideia de que as coisas possuem essência, contudo o ser humano não possui essência. O que significa isso? Bom, por exemplo, uma mesa ela tem essência, né? Você sabe que uma mesa é uma mesa, né? Você sabe que uma mesa não é uma cadeira, independente do material que aquela mesa foi constituído, se ela é de madeira, se ela é de ferro, de aço, né? Você olha para uma mesa e você sabe que aquilo é uma mesa porque a essência da mesa ela está visível, né? Ela está revelada o tempo todo. Uma mesa é uma mesa, uma cadeira é uma cadeira. Né? Contudo, o ser humano não é o ser humano não possui essência. O ser humano é um ser que se constrói a partir de significado. Então Sartre vai dizer que a existência do ser humano precede a sua essência. Primeiro o ser humano existe, né? E depois que ele existe é que ele, fazendo reflexão sobre ele mesmo, é que ele vai significar-se a si mesmo. Certo? Então, as construções humanas são construções que se dão depois da sua existência. Primeiro, o ser humano existe. Né? Se a gente for voltar aqui numa ideia biológica, né? O ser humano existiu em algum lugar no mundo, né? Surgiu o Homo sapiens, o ser humano ele existe. Depois que ele existe é que começamos a construir as ideias sobre o que é humanidade, né, e por aí vai. Tem uma frase da Simone de Beauvoir, que era companheira do Sartre, famosa, né, quando ela diz que, no livro O Segundo Sexo, que ela diz que ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Né? Ela está partindo da ideia de mulher. Né? Mulher, enquanto uma ideia, é algo que é construído, é algo que é significado. Né? Então, quando a mulher ela existe, né? Não existência individual, a existência da mulher, ela é anterior à ideia de mulher. Depois que o ser humano existe, é que o ser humano construiu ideias diferentes. Pessoas que nascem com essa genitália vão agir dessa forma, vão ter este comportamento. Pessoas que têm essa outra genitália vão ter este outro comportamento. Veja que isso são construções sociais. Não existe uma determinação, certo? Não existe uma determinação. Você não é essencialmente homem ou essencialmente mulher. Né? Alguns estudiosos, alguns antropólogos, por exemplo, vão fazer estudos antropológicos em diversas comunidades e vão perceber, por exemplo, que a feminilidade de uma sociedade, a forma como uma sociedade enxerga o ser mulher, é diferente da forma como outras sociedades enxergam isso. Beleza, justiça, amizade, são todas construções sociais. Se é construído, então não é essencial, certo? Não é de uma essência. Então não é porque eu nasci com a genitália X que eu terei tal comportamento. Este comportamento que eu estou tendo, que eu estou manifestando, é uma construção, certo? Que eu, de alguma forma, me foi embutido e eu acabei aceitando aquilo ali. Outros indivíduos não aceitam, outros indivíduos eles conseguem extrapolar aquilo dali. Né? Então a ideia de que a existência ela é anterior ao indivíduo. Com isso, Sartre vai trazer a ideia de liberdade, dizendo que Sartre nega qualquer ideia religiosa, né, qualquer ideia de existência de Deus. Ele vai dizer que se antes, né, eu tinha a ideia de destino, a ideia de destino ela era uma ideia cômoda. Né, a ideia de que, olha, eu não sou senhor das minhas ações, então as coisas que me acontecem, né, sejam boas ou sejam ruins, são frutos de um destino e isso é cômodo. Quando eu percebo que nada é criado, né, que ninguém foi criado a partir de uma transcendência, de uma superpotência, de algo sobrenatural, como eu percebo que eu estou no mundo e que eu sou o senhor das minhas ações, eu percebo a liberdade como uma condenação. Sartre vai dizer que estamos condenados a sermos livres.
É como assim uma condenação? Parece dois termos também que se contradizem, né? Como que uma pessoa livre ela é condenada? A condenação pressupõe determinação, pressupõe algo fechado. Se eu estou condenado, então eu não sou livre. Então como eu posso ser condenado a ser livre? Sartre vai dizer que a condenação a ser livre é quando o indivíduo percebe que ele não pode fugir da liberdade. Ele é senhor das suas ações. Então, as suas tristezas ou as suas alegrias são frutos dos seus comportamentos. Ao mesmo tempo, este ser que existe, ele lida com uma sociedade, certo? Que cria morais, que cria éticas específicas, que tentam forçar o indivíduo contra a sua liberdade. E o indivíduo ele acaba, por causa dessa comodidade, ele acaba se sucumbindo, às vezes, a esse desejo da comodidade de não ser livre, para ter a quem culpar pelo seu insucesso e por aí vai. Sartre vai dizer que ser livre, então, é angustiante. Porque uma coisa que nós não podemos mudar é o fato de morrer. A morte ela vai perseguir a todos nós. Então, vem aquela ideia, para que viver se eu vou morrer? As respostas para essa pergunta são respostas óbvias. Vivemos para sermos felizes, vivemos para sermos livres. Bom, mas essa liberdade, então, ela diz que eu, como indivíduo, como senhor das minhas ações, eu tenho que buscar ser livre, mas eu estou num tempo específico, estou vivendo uma era específica, onde as possibilidades de escolhas me são podadas, Então, veja bem, uma pessoa negra, uma mulher negra que nasceu no século XIX, essa pessoa ela tem muito menos condições de escolha do que um homem branco que nasceu nesse mesmo século. Então, veja que o tempo, a existência, ela torna, pela facticidade, ela torna a possibilidade de escolha dos indivíduos maior ou menor. Aqueles indivíduos que têm possibilidade de escolha reduzida, essas pessoas, por mais que elas sejam livres individualmente, certo? Elas não conseguem usar da sua liberdade para contrapor aquilo que é factual, aquilo que é o momento, que faz parte do processo de existência com o qual o indivíduo está lidando. E isso torna a própria existência do indivíduo, uma existência triste, uma existência aborrecida, uma existência ruim, E aí nós não temos mais com quem culpar. Antigamente eu podia culpar o destino, antigamente eu podia culpar a estrutura. Hoje, percebendo a ideia de indivíduo e a ideia de liberdade, eu não tenho mais a quem culpar pelas coisas que me acontecem, pelas coisas que, entre aspas, me determinariam. Ou seja, a ideia de determinação é uma ideia cômoda. A ideia de não determinação ela é uma ideia que promoveria para Sartre a angústia da vida. Então, para finalizar, nós temos a ideia de liberdade, uma ideia que ela é contraditória, uma ideia que ainda precisa ser muito investigada, e que nós conseguimos trabalhar a ideia de liberdade em toda a filosofia, a parte do ponto de vista político, a parte do ponto de vista econômico, histórico, sociológico e por aí vai. Tá bom? Bom, é isso a aula. Se tiver alguma coisa que vocês queiram me perguntar, vocês mandam uma mensagem que eu terei em maior disposição para poder responder para vocês. Tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.